Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola e nós vamos para mais uma aula de Revit aqui. Hoje eu quero passar uma ferramenta para vocês aqui muito legal que eu aplico nos projetos e facilita muito a minha vida para trabalhar. Qual é essa ferramenta, né? Então aqui, ó, os textos, tá? Eu quero explicar um pouco para vocês sobre os textos em 3D, como que eu aplico isso, tá? Então é o seguinte, ó, quando você vai colocar um número aqui, vai colocar um texto específico, né? Uma nomenclatura num projeto, você não precisa ficar modelando isso do zero. Claro que existem coisas personalizadas que você vai precisar modelar. E já falei para vocês aqui também numa outra aula como que eu modelo uma logomarca, por exemplo. Então, como que a gente aplica textos, né? É um pouco mais fácil. Aqui em arquitetura, nós temos uma ferramenta chamada texto do modelo. Tá? Se você deixar a seta aqui um pouco, ó, ele vai te mostrar aqui. Tá? Então, eu vou clicar aqui nela. Tá? E o que acontece? A primeira coisa que ele me pede é para mim falar do texto. Né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, por exemplo, número da casa, ou ó, residencial. Tá? Então, por exemplo. Tá? Ó, automaticamente ó, vai aparecer aqui a ferramenta ó, com o texto um pouquinho, aí ó, ele em 3D com uma escala, tá? Já com uma proporção. O que é interessante para te entender? Ó? Eu vou largar ele aqui fora, tá? E como é que a gente utiliza e aplica isso aqui no projeto? Primeira coisa que precisa entender. Tudo que a gente tem aqui, que a gente cria como texto, a gente precisa aplicar em um plano. Então, por exemplo, se eu quero aplicar em um plano como uma parede aqui, por exemplo, ó, eu tenho que clicar lá em cima, ó, selecionar o meu texto e clicar aqui em selecionar novo. Ó. Tá vendo? Então, ó, aonde eu quiser aplicar esse texto, eu tenho que selecionar aqui no plano ó, e aplicar ele aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Vou botar aqui na platibanda. Tá? Então, todos esses textos têm essa relação e a gente tem várias outras configurações aqui que a gente tem que cuidar, né, para fazer certinho. Então, por exemplo, aqui, ó, como que eu rotaciono, por exemplo, o posicionamento desse texto, né? Eu posso rotacionar pelo comando de rotate. Então, aqui, ó, se eu clicar aqui em rotacionar, ele não vai dar ele deixou até no 3D aqui, não sabia que era possível, ó. Mas eu posso rotacionar aqui 180 graus, por exemplo, ó. Tá? Então eu posso rotacionar esses textos, posso colocar na vertical, entendeu? Eu quero colocar aqui no detalhe, por exemplo, aqui, ó, quero aplicar aqui, por exemplo, é possível, tá? Só para vocês entenderem. E a gente também pode editar o tamanho desse texto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar em editar tipo, nós vamos ter aqui um tamanho do texto. Então, ó, vou botar aqui ponto 10, por exemplo, tá? Ele vai fazer uma relação em milímetros aqui, tá? Como todo texto em relação à escala do objeto aqui no Revit, tá? Então, eu posso também alterar essa proporção. Posso deixar maior, posso deixar menor, tá? E o que é legal também aqui, para você entender? O texto em si, tá? Ele tem as configurações aqui de negrito, por exemplo, ó, que vai deixar o texto a letra mais forte, e itálico também, tá? Então você pode fazer essa configuração também, tá? É possível tu fazer esse ajuste também. E também, tá? Então vamos lá. Então, ó, eu posso fazer o que eu faço com o texto, eu faço aqui. Mas, né, muito cuidado, né? Porque quando a gente está falando de uma aplicação em 3D, na prática, né, não é toda fonte que é bem fácil de fazer e também a relação do negrito itálico, né? Tá? Só estou trazendo aqui uma coisa teórica para vocês. Beleza, você também pode alterar a fonte, tá? Então o banco de fontes do Revit aqui, ó, tá? Olha lá, ó, eu também posso alterar, tá? Então olha lá, ó, eu posso alterar essa fonte, né? Da escala aqui, a fonte do texto aqui também, tá? Então um beabá num texto que como anotação você pode fazer aqui, tá? Da mesma forma, tá bom, gente? Só para ficar bem claro, tá? O que é legal aqui você entender também, tá? Todo o volume que você coloca aqui, né, todo esse texto em 3D, nós temos uma profundidade aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, 0.05, ó, eu consigo mudar essa espessura desse material, tá? Então, ó, eu consigo mudar a espessura desse material e consigo ajustar ele para o projeto, tá? Então, ó, se eu quero colocar ele aqui um pouco menor, ó, é só eu mudando as espessuras dele, tá? Beleza? Uma coisa que você precisa entender aqui também, ó, vou colocar aqui no realista,
Olha lá, ó. É que ele não tem nenhum material aplicado. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Ele não tem uma aplicação, enquanto esse aqui já tem um metal aplicado, esse aqui não tem nada. Então, para você aplicar o material no texto, ó, você vai vir aqui no editar tipo, ó, por categoria aqui em material, tá? Vai carregar, claro, demora um pouco mais, tá? Ó, vou aplicar aqui, ó, um material metálico, tá? Beleza? Vamos renderizar só para vocês visualizarem isso aqui, ó, como é que fica no 3D isso aqui, para você ter uma noção de como que você pode aplicar isso aqui num projeto. Vou pausar aqui um pouquinho para a gente esperar carregar. Então aqui nós temos uma aplicação de um texto em 3D, tá? Bem específico, ó, você consegue ver aqui muito bem como que ficou essa composição, certo? Você consegue entender muito bem aqui como que a gente pode aplicar um texto, tá? Claro, de forma simples, mas prática, né? Muito prática para você aplicar nos seus projetos aí agora mesmo, tá? Então, para quem quer complementar com uma ferramenta útil, tá aqui o caminho, tá? Isso aqui é um recurso bem interessante para você transformar os seus projetos, tá? Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, Felipe Guilherme Timbola, tá? Revit 100% interiores. Então, se você quer otimizar e transformar os seus projetos de forma eficaz, de forma prática, objetiva, uma metodologia com praticidade, tá? Sem enrolação, sem mistério também, tentar desmistificar do máximo possível aí, tá? Ó, tem muito conteúdo aqui para vocês acompanharem e aplicarem nos projetos de vocês. Para quem quiser também seguir o nosso Instagram lá, não sei por que não está abrindo, será porque está renderizando aqui? Então tá, né? Aqui, ó, blocos de Revit, tá? Instagram, para quem quiser seguir o nosso Instagram lá, tá? Acompanhar nosso trabalho por aqui também. Tem um monte de conteúdo interessante. Ah, já falei tantas vezes isso aqui, mas tem um monte de coisa legal aqui para vocês acompanharem. Tem renders, depoimentos, os projetos que eu estou trabalhando, enfim, tá? Só seguir a gente aí. Pra quem quiser seguir também o meu Instagram lá do meu escritório de arquitetura, também fica à vontade aí. Uma página no Facebook. Meu Twitter também. Quem quiser me seguir lá no Twitter também, ó, só segue aí, tá? Para quem quiser me seguir no LinkedIn também. Certo? Quem quiser me seguir nas redes sociais é por aí, tá? Tá carregando lá. Deixa eu mostrar um pouco para vocês aqui dos materiais, né, que vocês podem adquirir. Esse aqui é o meu curso de Revit para interiores. São 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos. Tá? Fazendo um projeto completo aí de Revit na área de interiores. É top. Tá? Tem meu curso externo residencial aí, que são 15 aulas, 15 horas de aula para você fazer uma casa, modelo prefeitura. Tem meu curso de Inkscape aí, que são 6 horas de aula, 6 aulas. E também tem o meu curso de interiores Revit mais Inkscape com 13 aulas, 3 horas de aula, tá? Tem os blocos de Revit aí também. Pacote 1 são mais de 3 mil famílias, tá? Tem review completo aqui no canal. Tem o pacote 2 aqui também. Cadê o pacote 2? Em torno de 600 famílias entre marcenaria e humanização. Tem o pacote 3, que são 260 itens de marcenaria e humanização. É porque está renderizando, por isso que está ficando
deixar renderizar. Só pra vocês. Pacote 3. Pacote 4. Tá? 260 itens entre marcenaria e humanização também. Tá? Pacote 5. São 100 conjuntos de famílias. Tem review completo aqui no canal. Para vocês aplicarem nos projetos de vocês também. Tá? Bem top. Pacote 6. Pacote 7. Pacote 8. 100 conjuntos de humanizações. Tá? Então, para quem viu aí, né? Olha lá o resultado que você pode ter. Prático, objetivo, tá? Olha como render rapidinho. Tá? Aplique nos projetos aí. Grande abraço para você.